Marco Freitas, me parece que chegar a um consenso nesse caso é muito complicado. É um caso muito complexo, né? Com várias opiniões, opiniões diferentes. Tem gente até que abertamente não diz o que pensa, né? Outras não têm certeza do que dizem. Qual é a opinião que vem à tua cabeça? Você acha que, do ponto de vista, então, ela não leva vantagem? Ela não leva vantagem em relação às outras jogadoras? Isso é a primeira pergunta. Para relativizar, assim, para a gente poder entender um pouco melhor, vou tentar dar alguns exemplos rápidos, tá? Por exemplo, ela tem uma reserva hoje no time, que era titular até quando ela chegou, que é a temporada retrasada, jogando por Rio do Sul, ela teve uma média de pontos muito parecida com a da Tiffany, né? Vamos imaginar que fosse uma mulher, estivesse chegando de fora e, por conta disso, um atacante de 1,94 m de altura, tá? Que nenhum treinador tem subsídio para analisar a maneira dela jogar, para você marcar ela no bloqueio, para você entender. Ela enfrentou 4 equipes agora que estão na parte inferior da tabela para somar esses pontos que ela fez. Esses 23 de média. Isso é um ponto. Por exemplo, elas perderam do Fluminense jogando com ela e no turno ganharam do Fluminense jogando sem ela. O time está jogando sem a Paula Pequeno, que é uma referência importante. Ela recebe um número de bolas muito superior a todas essas jogadoras que entram nessa comparação com ela. Se você colocar, conversei até com o treinador dela, inclusive, o nível de aproveitamento dela, o percentual dela, é inferior às principais opostas do Brasil, que é diferente da soma de pontos. Por uma circunstância tática, ela está recebendo muitas bolas no time dela. Essa é uma questão. Uma outra questão que para as pessoas em casa poderem entender um pouquinho, a gente tem um profissional no vôlei que a gente brinca e chama de braço, né? Que são aqueles auxiliares que nos ajudam nos treinamentos. Durante muitos anos eu fui técnico de equipes femininas, olímpicas, inclusive no voleibol de praia. E a gente se faz, trabalha em questões táticas sempre com esses caras nos ajudando. E a primeira coisa que a gente pede para eles é assim, segura, não ataca forte. E são caras, que pararam de jogar há 10 anos, 15 anos, caras com 1,80 m. Não tem como. O nível de testosterona de um homem, na comparação com uma mulher, é de 20, às vezes até 30 vezes maior. Isso mais ou menos se traduz na potência, na massa muscular. Então eu acho que, para a gente entender um pouquinho melhor, eu acompanhei alguns jogos dela, fiz questão de observar com cuidado, nem trabalhei nos jogos, mas fiz questão de acompanhar com cuidado para entender o alcance dela no bloqueio, que seria um benefício, vamos dizer assim, é igual de qualquer mulher de 1,94 m de altura. A potência dela é um pouco maior, mas é totalmente dentro do padrão. Então, eu fico só me perguntando, né? Se ela chegasse aqui no campeonato e tivesse todo esse início, até com uma aprovação maior do que tem hoje em dia, acho que, né, pelo bem que estaríamos fazendo, a questão social, que acho que é bem relevante nessa discussão, claro. Se ela não jogasse nada, não estivesse pontuando nada, será que essa bandeira estaria sendo levantada com tamanha contundência por algumas pessoas? Marquinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, primeiro deixa eu só falar um pouco do meu sentimento, que eu fico muito incomodado com essa questão, porque eu vivo numa contradição ali. Ao mesmo tempo que, para mim, inclusão é um assunto seríssimo, a gente tem que fazer força, etc. Uma outra bandeira que eu levanto é a igualdade esportiva, né? Eu odeio tudo relacionado a doping, né? A vantagens que você pode tirar em relação aos outros. Então, são dois assuntos que cada um está de um lado, né? A minha impressão é que tudo que aconteceu antes com ela, todo o desenvolvimento, eu acho que favorece, né? Eu acho que está claro que ela tem uma bagagem, né? Ela tem uma formação como atleta masculino, né? Que ajudou e ela é um pouco isso também, né? E aí eu te pergunto assim, quanto que essa formação anterior ainda pode estar, mesmo que não medida pela contagem hormonal, né? Quanto que isso aparece no jogo ou não aparece? Serginho. Dá para sacar isso? Eu acho assim, nós temos várias jogadoras, inclusive, jogando nessa competição e outras tantas do passado, que atacavam mais forte do que ela, inclusive, entendeu? Vários exemplos. Eu acho que isso é um dado relevante. Vários exemplos. Isabel, Ana Moser, jogadoras incríveis, com muita potência e que faziam muito mais a diferença do que ela faz. Eu volto a dizer, ela não enfrentou ainda as grandes equipes.
Eu tenho a sensação que daqui a algumas rodadas, nas melhores equipes, com um estudo específico dos movimentos dela, como se faz com qualquer atleta, o resultado já vai ser muito mais próximo do que a gente espera de uma mulher, de uma oposta, com as características que ela tem. A força dela não desequilibra o jogo, o alcance que ela joga não desequilibra o jogo. Volto a dizer, ela tem um alcance de bloqueio de ataque similar, igual, parecido, de jogadoras da altura dela. Então, no meu modo de entender, existe uma precipitação no julgamento e volto a dizer, como abrir, que movida pelo moralismo. Tem que ser por conta dos dados científicos que nós temos. Os órgãos mais importantes chancelaram a presença dela. E é nisso que a gente tem que se basear. Fora isso, é um contexto perigoso para se analisar. Esse é o meu ponto de vista particular. Perfeito. Anselmo Caparica, pois não? Não, até para responder um pouco ao que o Serginho disse, né? E como disse a fisiologista, que na verdade é uma especialista em medicina esportiva, que nós consultamos para fazer essa reportagem, também consultamos outros especialistas que falaram sobre esse assunto. Eles disseram que, de fato, esse legado ele existe, mas precisa ser levado em consideração também o tratamento hormonal por qual ela teve que passar para fazer essa mudança de sexo, que de fato é muito pesado. As pessoas não têm ideia de como é que isso funciona, mas ele traz repercussões não só físicas, mas também psicológicas. A pessoa fica depressiva, é muito complicado. E conversando com a própria Tiffany, ela relatou isso para mim também. Ela disse que o tratamento foi muito complicado, muito difícil, que ela imaginou que ela jamais conseguiria jogar vôlei novamente. Inclusive, ela disse para mim que quando ela tomou essa decisão de fazer a mudança de sexo, né, de fazer o tratamento hormonal e também a cirurgia de mudança de sexo, que no caso não é necessária para participar de competições femininas, ela achou que ela jamais voltaria a jogar vôlei. Então, ela se sente muito realizada, porque hoje ela consegue se olhar no espelho e ficar feliz com o que ela vê, né? Se sente uma mulher completa e mais ainda porque ela continua fazendo aquilo que ela mais gosta, que é jogar vôlei. Mas é sempre importante destacar isso, que o procedimento todo pelo qual ela teve que passar para se tornar uma mulher trouxe a ela uma defasagem física muito grande e ela disse que em relação à atleta que ela era antes, a atleta de hoje, a Tiffany, né, é muito, muito, muito diferente, muito inferior fisicamente ao que ela costumava apresentar antes de passar por tudo isso. Para dar mais elementos para a nossa discussão aqui, eu vou mostrar a palavra de técnicos e jogadoras que opinaram sobre a presença de Tiffany no vôlei. O que a gente quer é que seja analisado, porque existe uma diferença. Foi só isso. Ninguém é contra, ninguém é transfóbico, ninguém é homofóbico, ninguém é absolutamente nada. Pelo contrário, eu sou solidário a todo o trabalho que ela teve para poder conquistar o espaço que ela conquistou. É de encher os olhos, sim, com certeza, pela atitude, pela coragem dela, né? Mas, assim, eu deixo para que os fisiologistas, os especialistas que sabem realmente disso, que eles se manifestem. Os órgãos que regulamentam o esporte, no caso, o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional, acredito que deixam rever, discutir mais essa normatização, né? O ataque dela é forte, sim, é pesado, mas a Tandara também ataca pesado, ataca forte. Ela também erra, ela também larga, ela sobressai sim, mas eu não achei tudo isso que todo mundo fala. Ela recebe, gente, 90 bolas por jogo, então é normal ela fazer 30 pontos. Eu realmente acho que ela é uma atacante muito forte, né? Ela se sobressai em alguns momentos, sim. Não sei se tem a ver, porque foi homem, não foi, não sei. Até não gosto muito de falar disso, porque quem liberou é que tem que aguentar esse rojão aí. Ela toma bloqueio que nem nós tomamos, ela erra igual nós erramos, não é uma coisa descomunal que você fosse olhar e falar assim, nossa, é um fenômeno. Você vê, Paulo César, que tem opinião de todo tipo, né? Tem gente que questiona mais, tem gente que aceita mais. Percebe-se que está causando um certo desconforto. Secretário, mas o Marquinhos, que acompanha muito mais do que todos nós, nosso comentarista brilhante, a gente tem que ter um cuidado para não dar a impressão de que a Tiffany está jogando na marra. Ela chegou e falou assim, olha, eu fiz uma cirurgia de redirecionamento sexual e agora eu sou mulher
e eu vou jogar no meio das mulheres. Não foi assim. Ela só entrou e só começou a jogar amparada por todo, como disse o doutor João Grangeiro, amparada com todos os laudos médicos. As pessoas, a questão do preconceito, da moral, é sempre aquela velha história. Ah, mas eu tenho amigos assim, vocês estão dizendo que eu sou assado. Ah, mas eu... Não é isso. Essa é uma discussão científica, né? Exato. E até o momento, pode ser que a medicina e a ciência, na verdade, é uma coisa que evolui a cada segundo. Isso é importante que aconteça. Agora... Isso é justiça, como o Serginho bem colocou. No momento, ela está amparada, ela não está fazendo... há que ter um cuidado de não parecer que a Tiffany, um belo dia, resolveu jogar, alguém disse, legal, joga aí. Isso. Não, e há um outro detalhe, mas aí, meu amigo, hoje em dia, quando envolve um determinado perfil de rede social, ninguém está preocupado com isso. É o lado emocional da pessoa. Isso ninguém parece preocupado, né? Começa a se criticar, a se questionar, apesar de todos os laudos que comprovem o contrário, apesar... hoje, quando eu soube que isso estava no programa, conversei com o Cereto, com o Thiago Jorge, que é o editor, chefe do programa, com o João Goulart. Vem cá, e os números dela comparados com o de outras jogadoras? E você trouxe essa informação. E que tem que relativizar. Até porque esporte... Então... Se isso fosse esporte individual, eu acho que seria até uma discussão, de uma certa forma, mais fácil da gente chegar à conclusão. Por exemplo, né, um caso completamente diferente, mas do sul-africano, do Oscar Pistorius, lá que corre com prótese, né? Você pode fazer medições ali, pegar as hastes, comparar com a musculatura normal, etc. E aí você faz 1000 estudos. Nesse caso, envolve tanta coisa, envolve o levantamento, envolve o adversário, e na prática, envolve o psicológico. Serginho, na prática, os pontos acumulados por ela, também conversando ontem com o Fernando Bonato, que é uma figura, aliás, de muito prestígio no meu ponto de vista, que é preparado. Ele é um cara que estudou para cada informação que ele procura passar quando está dando uma entrevista, é um sujeito bastante interessante mesmo. Os pontos que ela perde, ninguém coloca, né? Então, se você colocar numa média, a falta de capacidade técnica que ela ainda tem na defesa, por exemplo, ela dá um prejuízo enorme para o time. Então, são análises, são pontos de vista... Pois e há um assodamento, uma pressa... Exato. E aí, me desculpe, a discussão, toda discussão é saudável, mas... vamos ter muito cuidado e relativizar, porque até agora a Tiffany tem jogado amparada cientificamente. Não houve uma carteirada dela ou dos dirigentes da sua equipe para que ela entrasse em campo. Ela está amparada e isso há de ser respeitado e levar as pessoas, vou te passar a palavra, Caparica, levar as pessoas a serem mais ponderadas nas suas reflexões e principalmente nas condenações que hoje é um dos pratos do dia da sociedade brasileira. Condenar. Pois não, Caparica? Então é importante ressaltar também, viu, amigos, que no caso da Tiffany, justamente porque ela tem que estar abaixo, o nível de testosterona dela tem que estar abaixo de 10 nanomols por litro de sangue, e no caso dela é 0,2 nanomol, ou seja, ela está assim, bem abaixo do que é o necessário, ela faz testes regularmente. E caso ela apresente níveis de testosterona acima disso, ela automaticamente está eliminada, não pode mais participar de nenhuma competição. Então, segundo o que eu conversei com pessoas do Bauru, né, da comissão técnica do Bauru, eles fazem testes nela regularmente, ou seja, toda semana, me falaram que foi toda semana realmente, ela faz exames de sangue para saber se está dentro do nível de testosterona desejado para que ela possa competir. E outra coisa que é importante falar é o seguinte, que até hoje nós não temos nenhum estudo que seja extenso, que seja conclusivo para falar se realmente existe uma vantagem ou não, principalmente numa mudança de sexo que aconteceu aos 30 anos, como foi o caso da Tiffany, né? Muita gente fala assim, talvez seja o caso de colocar um limite de idade para fazer essa mudança. É muito complicado, é uma questão muito difícil, justamente por causa disso. Ainda não há nenhum estudo, não há material suficiente para você poder concluir, né, assim, de maneira enfática
que a Tiffany tem uma vantagem em relação às outras atletas.